Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Deus possa nos abençoar com mais um vídeo que nós estamos falando sobre o livro do Apocalipse. Estamos tendo aí um estudo escatológico, como sempre falo para vocês na abertura de todos os vídeos que eu estou gravando. Irmãos, aqui não é aquele estudo aprofundado, aquele estudo de tutano, não. Aqui é mais um comentário de uma visão escatológica que eu estou dando para vocês desde o capítulo 1º do livro do Apocalipse. Já falamos sobre as cartas que João recebeu para distribuir para as 7 igrejas. Falamos sobre as 7 igrejas, falamos sobre as 7 estrelas, os 7 pastores, sobre os 7 anjos. Falamos agora nós estamos encerrando o capítulo 6 do Apocalipse. Nós estamos encerrando o capítulo 6, que fala sobre os 6 selos do Apocalipse. Entendeu? Fizemos o penúltimo vídeo, que estava encerrando os 6 selos, e agora nós vamos finalizar o 7º e último selo do Apocalipse. O capítulo 8 de Apocalipse, deixa eu ver aqui com vocês se é isso mesmo. Com certeza, o capítulo 8 do livro do Apocalipse, ele é interessante, que o capítulo 8, ele começa finalizando os 7 selos e já automaticamente entra em outra sessão de 7. Novamente, nós vamos falar sobre 7. Dessa vez, é as 7 trombetas. Eu peço para você que ainda não está inscrito no nosso canal, mas você gosta desse tipo de vídeo, de canal, de mensagem, esse tipo de estudo, se você quer continuar conosco, você se inscreva no canal. Se inscreva no canal, clica no sino de notificação. É preciso, depois de se inscrever, clicar no sino de notificação, senão você não pode ser notificado sobre outros vídeos que eu estou postando. Toda semana eu estou postando vídeo sobre o campo missionário, onde eu estou, e sobre estudo escatológico que eu faço aqui toda semana. Tem mais ou menos de 2 a 3 vídeos. Mas para você receber os vídeos, além de se inscrever, você precisa também clicar no sino de notificação. Fazendo isso, deixa aquele joinha. Todas as vezes que você deixa um like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante, então ele vai impulsionar para que outras pessoas venham assistir também ao vídeo. Então me ajude a evangelizar. Tudo bem? Então vamos lá. Apocalipse capítulo de número 8. Deixa eu tocar aqui na tela para que a tela não desative. Capítulo 8 do Apocalipse fala assim, ó. A abertura do 7º selo. Como eu falei para vocês, o capítulo 8 está finalizando um ciclo de 7 selos. Aí fala, a abertura do 7º selo. Os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas. O capítulo 8 fala sobre o final dos 7 selos, tá? Nós já falamos, agora eu vou finalizar os 7 selos e automaticamente já entra em outra dimensão, já entra em outra visão. Essa visão agora que João está tendo é a visão de anjos com trombeta, ou seja, as 7 trombetas. E o capítulo 8, ela inicia falando sobre as primeiras 4 trombetas de Deus. Vamos para a leitura da Bíblia Sagrada? Vamos lá. Apocalipse capítulo 8 fala assim: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos.
E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Nós vamos entrar agora em uma visão, mais uma vez, extraordinária do livro do Apocalipse. Das visões que o apóstolo João teve, foram visões muito fortes, impactantes, confusa para alguns. Nós vamos entrar agora sobre as trombetas, que é o versículo de número 7 em diante. Olha só, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Houve saraiva e fogo misturado. Saraiva, fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva das árvores e toda erva verde foi queimada. E o segundo anjo, ou seja, o versículo 7, vamos falar aqui sobre o versículo 7. O versículo 7, o primeiro anjo toca a sua trombeta. E o que acontece quando esse anjo toca a sua trombeta? A Bíblia fala que houve saraiva, houve fogo misturado com sangue. Isso é muito forte, né? Uma saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A Bíblia está falando que vai descer fogo do céu. O primeiro anjo pegou a sua trombeta, tocou, e desceu fogo do céu. As árvores foram queimadas. A plantação foi queimada. E quando eu vejo essa visão da primeira trombeta, das 7 trombetas do Apocalipse, eu me lembro do anjo que vinha com a espada na mão, num cavalo negro. Ele era responsável para tirar a instabilidade do planeta. E quando eu vejo esse anjo trazendo fogo na terra, queimando tudo que encontra, eu me lembro desse cavaleiro, dos 4 cavaleiros que nós lemos. Se você ainda não assistiu os vídeos que eu falo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, volta lá que vai passar carta aqui, ó, com todos os vídeos que eu já fiz. Versículo 7, né? Versículo de número 8 fala: E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue, e a terra, e a terça parte da terra, ou tornou-se em sangue a terça parte da terra. Irmãos, não se esqueça que a linguagem que João está tendo aqui é a linguagem de alguém que viveu o primeiro século, tá? Aqui é um homem que viveu o primeiro século e está tendo visões futuras que nos diz respeito. Tem coisa que João fala, vê um monte ardendo, né? Versículo 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançada no mar uma coisa. Ele não soube explicar que era. Ele olhou e disse, gente, era uma coisa. Aí ele tenta explicar essa uma coisa e ele fala dessa forma. Uma coisa foi lançada no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se, ó o que ele fala, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Ou seja, ele viu alguma coisa caindo do céu que matou todo o ser aquático. Ele viu o mar vermelho, feito essa cortina aqui que é vinho, né? Vermelho, cor de sangue. Então a gente para às vezes para querer entender a linguagem de João, irmão. A gente tem que orar muito, tem que entender o que era que João estava querendo falar. Eu vi uma coisa que foi lançada no mar, parecia uma rocha, né? Ele fala, né? Eu vi uma coisa, sei lá, parecia com uma rocha, um grande monte que foi lançada no mar, e a terça parte das águas se transformaram em quê?
em sangue. O verso de número 9 fala, ainda faz parte do verso de número 8, tá? O número 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. João está dizendo assim, ó, quando aquela montanha foi jogada, acabou com a vida marinha. João está dizendo assim, ó, acabou. Todos os peixes que existiam morreram. Acabou com tudo, tudo foi destruído. Irmão, a Bíblia fala que vai vir uma destruição sobre o planeta. Uma destruição. É a Bíblia que está falando. Eu não estou falando da Terceira Guerra Mundial. Mas eu estou falando de uma grande destruição que vai vir sobre o planeta. Você está entendendo? Verso de número 10. E o terceiro anjo, já está falando do terceiro anjo, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Irmão, quando eu começo a ler o livro do Apocalipse, e eu vejo João dizendo que caiu estrela, que uma coisa como uma montanha no mar, não é? Esse versículo aqui, ó, deixa eu ler aqui para vocês, o capítulo 6. Olha só, o capítulo 6, e foram cumprida e havendo... o versículo 12, o capítulo 6 do versículo 12. Olha essa linguagem de João. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Apocalipse 6, se você quiser me acompanhar, Apocalipse 6, versículo 13. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra. Irmão, quando eu vejo João falando que as estrelas estavam caindo, eu estou vendo agora essa guerra dos Estados Unidos contra o Irã, os Estados Unidos e Israel contra o Irã. Irmão, o Irã começa a mandar mísseis, tanto Israel também Estados Unidos. Irmão, quando é à noite aqueles mísseis vêm, parece estrelas caindo. Seria possível que João estava falando sobre isso? Essas estrelas que João vê caindo, poderia ser míssil? Eu acredito muito que sim, irmão. Eu acredito que a visão que João está tendo é uma visão de uma guerra, uma visão de uma batalha, hein? Uma visão que... Pastor, mas onde é que os anjos nisso tocou a trombeta? Irmão, são mensageiros, estão falando o que vai acontecer. Os anjos estão falando o que vai acontecer. Não vamos sair do nosso raciocínio, não. Foi só para você pensar aí comigo, tá? Quando você lê o livro do Apocalipse, começa a olhar para o Oriente Médio. Quando você lê o livro do Apocalipse, você começa a olhar essa situação aí de Rússia com Vladimir Putin lá com Zelensky, né? Estados Unidos contra o Irã contra Israel, agora a China contra Taiwan. Começa a ver, irmão, esse cenário de guerra e vai lendo o livro do Apocalipse que você vai começar a entender um pouco a linguagem de João. Não esqueça, João aqui estava no século I. Olha onde nós já estamos, irmão. De lá para cá, a gente começa a entender muitas coisas que João estava querendo passar para a gente. Verso de número 11, né? Estamos no 11 ainda, do capítulo 8, verso 11 fala: E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta. Versículo 2 já fala sobre o quarto anjo. Vamos ver o que é que o anjo faz aqui nessa sua quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. E foi ferida a terça parte do sol. Do sol.
E foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terra e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. O anjo, versículo 12, né? O anjo toca a sua trombeta, e foi ferida, e fala que foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte da estrela, para que não houvesse dia na terça parte da terra. Irmão, tudo isso aqui nos leva a crer que realmente é uma visão de uma situação nuclear. Uma situação nuclear. O João está falando, ó, olha aí, gente, o planeta vai passar por isso. E vocês crentes, vocês estão esperando o quê? Vocês estão aguardando o quê? O planeta vai passar por isso. João está dizendo assim, ó, os homens vão destruir o planeta. Vão destruir. Verso 12 nós estamos, né? Verso de número 13. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Quando João ele teve a visão da 4ª trombeta, aí a Bíblia fala que João ouviu a voz de um anjo que voava, dizia, ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das 3 trombetas ainda que vai ser tocada. Aí você fala, pastor, mas tem coisa pior do que essas 4 trombetas que nós ouvimos agora o senhor narrar? O anjo disse que ainda vai vir mais 3. E pelo que ele fala, vai ser pior do que as primeiras 4. Meus irmãos, nosso vídeo vai ficar por aqui. Eu quero que você deixe a sua opinião. O que é que você acha dessa leitura que nós fizemos? Realmente, será que tem um viés de guerra nessa visão? Será que João estava falando sobre a guerra? Será que é sobre essa guerra que nós estamos vivendo agora? Será que o relógio do fim do mundo realmente agora vão se cruzar e vai dar meia-noite para acabar com tudo, com o mundo? Deixa a sua opinião, que a sua opinião para mim ela é muito importante, porque quando eu leio os comentários, eu começo a perceber que eu posso melhorar mais nos comentários que nós estamos falando sobre o livro do Apocalipse. Deus nos abençoe, Deus nos guarde e Deus nos livre de todo mal. Até os próximos vídeos. Faltam mais 3 trombetas que nós vamos falar depois. Shalom.